Olá, meu nome é Júlia Assis e o tema dessa aula é tabela periódica. Vamos começar demonstrando a organização da tabela periódica. A tabela periódica atual ela contém 118 elementos químicos e esses 118 elementos químicos eles são divididos em períodos e aí nós vamos ter 7 períodos, como nós podemos visualizar aqui, 7 períodos que vão estar na linha horizontal, ok? Então, aqui estão os 7 períodos da tabela periódica, na linha horizontal. E a tabela periódica também é dividida em famílias, períodos e famílias. Nós vamos ter 18 famílias e essas famílias vão estar na vertical. Nós vamos chamar de famílias ou grupos que estão organizados na linha vertical. E aí nós vamos ter 18 grupos ou famílias. Okay? E essas famílias elas vão ser divididas em famílias A, que nós vamos chamar de elementos representativos, e famílias B, que nós vamos chamar de elementos de transição externa e interna. Como que vão estar organizados? Os elementos representativos vão ser esses que estão em verde, ok? E os elementos de transição em laranja e roxo, ok? Transição externa, laranja, e transição interna, roxo. E aí, as famílias A, ou os elementos representativos, eles vão ter cada um nome. E aí, então, a família 1A, ou grupo 1, vai ser chamada de metais alcalinos, 2A, alcalino terrosos, 3A, ou grupo 13, família do boro, família do carbono, grupo 14, grupo do nitrogênio, dos calcogênios, halogênios e gases nobres, ok? E os elementos de transição são esses: transição transição externa os que estão no meio e transição interna os que estão abaixo da tabela, ok? Esses elementos eles estão agrupados pelo subnível de maior energia, fazendo a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Nós vamos colocar pelo subnível de maior energia e aí então os elementos são organizados desta forma na tabela periódica. Nós temos que os elementos 113, 115, 117 e 118 eles foram confirmados oficialmente pela IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, em dezembro de 2015. E aí os nomes propostos, foram esses: niônio, moscóvio, tennessine e organesso. E eles foram divulgados em 2016. Então, alguma tabela que fora impressa antes disso não tem esses elementos. Bom, e aí então os elementos da tabela periódica atual, ela contém 118 elementos químicos. Qual é a classificação desses elementos? Esses elementos são classificados em metais, não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio, que é um elemento à parte, certo? Então, os metais são os que estão em verde, os semimetais em amarelo, não metais laranja, ok? E os gases nobres, são os que estão mais externamente aqui. Bom, então, para essa aula era isso, ok? Essa aula ela fez parte do curso de gravação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.